Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. Desculpa a demora, eu estava com um probleminha técnico aqui no som do meu computador, mas arrumei. Galerinha, sextou, né? Vamos encerrar essa semana aí com chave de ouro. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha secretária. Nós vamos continuar o estudo da Revolução Francesa hoje, tá? E semana que vem vamos falar sobre Era Napoleônica. Esses slides de Revolução Francesa você já tem lá no site, aquele mesmo material, vou só dar continuidade a ele. Vamos lá, então. Secretária Ananda Julia. Nós paramos aqui, ó, nesse slide, diferenciando jacobinos, a galera da esquerda, girondinos à direita e planistas de centro. Foi isso, né? Beleza, ó, minha secretária tá atenta aí. Agora, nós vamos falar sobre o momento que os jacobinos chegaram ao poder na Revolução Francesa. Será a chamada República Jacobina. Isso aqui, gente, está dentro da segunda fase, tá? Ainda estamos na segunda fase da Revolução, como você vê aqui no topo do slide, a chamada Convenção Nacional, que foi de 1792 até 1795. Dentro da Convenção Nacional, dentro desse período, os jacobinos assumem o poder, até porque eles eram maioria, né, gente? Eles representavam a massa, o povão, os sans-culottes. Esse período também é conhecido como Convenção Montanhesa. Convenção era um termo aplicado à república naquela época, tá? E por que montanhesa? Porque os jacobinos, eles se sentavam nas reuniões da convenção à esquerda e no alto. Sentavam à esquerda e no alto. Então, os jacobinos também eram chamados de Partido da Montanha, tá? Jacobinos ou Partido da Montanha é a mesma coisa, beleza? Por isso que a República Jacobina também é conhecida como Convenção Montanhesa. E os principais líderes desse grupo estão aqui, ó, Danton, Robespierre e Marat. Galera, assim que os jacobinos assumem o poder, eles aprovam uma nova Constituição na França. Agora vocês vão entender o que um grupo de esquerda prega, o que um grupo de esquerda defende, tá? Como a gente já tinha comentado na última aula, um grupo político de esquerda é aquele que, pelo menos em tese, defende ideais que estão mais ligados ao povão, à massa, aos trabalhadores. E a prova está aqui, ó. Essa nova Constituição da França vai estabelecer o sufrágio universal masculino. Vou fazer uma pergunta agora, nível de ensino fundamental para vocês. A palavra sufrágio quer dizer o quê, meu povo e minha pova? Sufrágio. O que é sufrágio? Vixe, fiquei no vácuo, ó. Vou dar uma dica. Nós, pelo menos, né, quem tinha a partir de 16 anos, exerceu o sufrágio nas urnas no último domingo. O que é sufrágio, gente? Voto. Exatamente. Essa pergunta que eu fiz foi nível de ensino fundamental, hein? Vamos melhorar o vocabulário. Sufrágio universal masculino significa voto universal masculino. Por que a palavra universal apareceu aqui, sendo que as mulheres estavam excluídas, professor? O universal no sentido de que não precisava ter renda para poder votar. Não é necessário a pessoa ser rica, né, ter renda para conseguir participar das eleições. Por isso a palavra universal. Mas as mulheres continuavam excluídas. Lembrando que a mentalidade patriarcal ainda era predominante no mundo todo, tá? Nessa época. Reforma agrária. Os jacobinos vão pegar terras da nobreza e também da igreja e vão distribuir para camponeses pobres. Essa nova Constituição que os jacobinos aprovaram também aboliu, ou seja, acabou, extinguiu, aboliu a escravidão nas colônias francesas.
e também instituiu o ensino público, escolas gratuitas oferecidas pelo próprio Estado. Mais tarde, eles acrescentam uma lei a essa Constituição, que é a Lei do Preço Máximo. Essa lei, ela tabelava os preços dos alimentos na França. Então, gente, dá uma olhadinha com atenção nisso aqui. Olha a nova Constituição que os jacobinos aprovaram. Voto universal masculino, todos os homens podiam votar, maiores de idade, claro. Reforma agrária, distribuição de terras para camponeses pobres, terras da nobreza, a nobreza emigrada, a nobreza que fugiu da França, lembra como começou a Revolução? E também terras da igreja. Abolição da escravidão nas colônias francesas, ensino público, escolas oferecidas pelo Estado e a lei do preço máximo, que vai tabelar o preço dos alimentos. Vou fazer uma pergunta agora idiota, essa não é fácil, ela é idiota mesmo. O povão, a massa, camponeses, trabalhadores, artesãos, os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, eles vão gostar dessa Constituição? O que vocês acham? O povão vai gostar? Vai gostar ou não dessas características aí? Eu quero a opinião de vocês. Óbvio, né? A Jordana até falou ali, óbvio que vai gostar. E aí, ninguém perguntou, né? Por que está escrito aqui, Constituição do ano 1? É porque os jacobinos, eles vão adotar um novo calendário para a França. Eles vão rasgar o antigo calendário, adotar um novo, que vai começar a contagem do tempo a partir do momento que os jacobinos chegaram ao poder, que teve início a República Jacobina, tá? Então, repito, os jacobinos instituíram um novo calendário na França, reiniciando a contagem do tempo. O ano 1 não seria mais o ano do nascimento de Cristo. Seria o ano em que, na verdade, a República começou na França. Beleza? Eles só, zeraram o calendário, se é que vocês me entendem. E aí, o ano continuou tendo 12 meses, né? Ao todo 365 dias, mesma coisa. Só que os nomes dos meses mudaram. Não seria mais janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agora, os nomes dos meses estariam relacionados a estações do ano e a colheitas. Então, mudou os nomes dos meses e reiniciou a contagem do tempo desse calendário. Mas isso é só um detalhe. Bom, professor, então, o governo jacobino foi perfeito. Opa, não foi bem assim, não. Por quê? Vai começar a rolar uma disputa política interna entre esses líderes. Marat, Danton e Robespierre. O que vai acontecer? O primeiro que vai morrer vai ser o Marat. Ele morreu assassinado enquanto tomava banho no banheiro. Ele está na banheira aqui, tá, gente? Ele tinha problemas de pele, inclusive ele fazia banhos medicinais, né? Periodicamente nessa banheira, na sua casa. E aí uma mulher girondina, uma mulher da oposição, invadiu sua casa e o assassinou com uma facada. Ele tomou uma facada bem no peito. Com a morte de Marat, o poder vai ser disputado entre Robespierre, que é esse que está aqui, ó, no canto, e o Danton, esse que está no meio. O Robespierre vai mandar assassinar Danton. E ele vai passar a concentrar todos os poderes em suas mãos. Quando Robespierre, aqui o nome dele, ó, concentra os poderes em suas mãos, tem início o chamado período do terror. Isso aqui ainda está dentro da República Jacobina, tá, gente? Ainda estamos na República Jacobina. Eu vou repetir para quem não pegou, ó. Eram 3 líderes. Um morreu assassinado por uma mulher girondina, o Marat, morto enquanto tomava banho na sua banheira. Depois, Robespierre mandou matar Danton. E aí, Robespierre concentrou os poderes em suas mãos e deu início ao chamado período do terror. Professor, mas por que esse nome? Período do terror? Porque Robespierre vai começar a promover violentas perseguições políticas. O seu governo vai ter um caráter ditatorial. Galera, qualquer pessoa suspeita de ser contra a revolução, qualquer pessoa suspeita de ser contra os jacobinos, essa pessoa era presa e executada. Em menos de um ano,
Robespierre mandou matar quase 50 mil pessoas na França. Aí deu para entender agora por que o apelido, né? Período do terror. Robespierre foi um governante sanguinário, promoveu perseguições políticas e execuções sumárias. Sabe o que é uma execução sumária? É quando a pessoa ela é enviada para morrer, ela é condenada à morte, sem ter direito a um julgamento digno, sem ter direito a ampla defesa. Eu vou repetir as palavras que eu usei. Bastava a pessoa ser suspeita, ó, você aí, ó, suspeito de colaborar com os girondinos, guilhotina nele, corta a cabeça dele. Qual que é o problema de você ter esse tipo de execução sumária? Execuções sem direito a um julgamento digno, sem ter direito a ampla defesa. Qual que é o problema disso, gente? Você pode cometer injustiças, né? Você pode matar inocentes, e é o que Robespierre vai fazer. A minha secretária falou que vocês estudaram essa pintura nas aulas de artes. Foi com a Cris, foi? Com a Ruivinha, bonitinha? Foi? Ah, sim, Amanda, essa obra é bem famosa, de Louis David, o autor daquela pintura. Então, gente, agora eu vou fazer outra pergunta. Mas antes, deixa eu só explicar a observação aqui. Ó. O Robespierre ele vai instituir o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação Pública. O Tribunal Revolucionário se via para condenar os inimigos internos da Revolução, como eu acabei de falar, bastava a pessoa ser suspeita de ser contra a Revolução, suspeita de ser contra jacobinos, para ela ir para a guilhotina, perder a cabeça. E o Comitê de Salvação Pública, que cuidava da defesa externa do país, porque as potências absolutistas continuavam tentando invadir a França para acabar com a Revolução. Aquilo que a gente tinha estudado já, né? Essas potências absolutistas tinham medo de que as ideias da Revolução se espalhassem pela Europa. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vou voltar aqui, hein, aquele slide da Constituição. Vocês me disseram, foram vocês que falaram, e falaram certo, que o povo da França, o povão mesmo, a massa, tinha gostado dessa nova Constituição que os jacobinos aprovaram. Claro, eram medidas populares, que beneficiavam o povão. Mas eu pergunto, será que esse mesmo povo vai aprovar esse governo do Robespierre, esse período do terror, com esse caráter ditatorial? O que vocês acham? O povo vai continuar apoiando isso aí? Você acha que não, Jordana? Pois você achou certo. Vamos pensar o seguinte, eu costumo dar exemplos bem didáticos, né? Pra vocês entenderem. Imagina que eu era um sans-culotte daquela época, um trabalhador urbano de Paris. Aí os jacobinos chegaram ao poder. Eu fui beneficiado. Por quê? Eles aprovaram a Constituição, agora eu tenho o direito de votar, eu ganhei uma terrinha do governo, os meus filhos têm escola gratuita, agora os alimentos são mais baratos, com a lei do preço máximo, né? Então, eu achei bom. Nossa, que legal, o jacobino chegando ao poder. Mas aí passou um tempinho, rolou aquela treta lá entre os líderes jacobinos, e o Robespierre começa a matar geral. E nessa matança, o Robespierre manda o meu irmão para a guilhotina. E pior, de maneira injusta. O meu irmão é acusado injustamente de conspirar contra a Revolução e é mandado para a guilhotina. A famosa execução sumária. Ele não teve direito a um julgamento digno, como eu expliquei. Não teve direito a ampla defesa, um tribunal. Ah, é suspeito de colaborar com os girondinos. Corta a cabeça dele. Eu, Vitor Hugo, nesse exemplo aí que eu acabei de dar, vou continuar apoiando os jacobinos? O que vocês acham? Mesmo com todos aqueles benefícios? Claro que não, né? Esse governo matou injustamente o meu irmão, nesse exemplo aqui que eu dei. Então, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas o Robespierre ele cavou a própria cova. O Robespierre, ao agir de maneira ditatorial, ao mandar milhares de pessoas para a guilhotina de maneira injusta, ao agir de maneira muito extremista, ao matar milhares de inocentes, ele vai fazer com que o grupo dos jacobinos perca poder, perca apoio popular. Agora completa para mim, quem é que vai aproveitar disso? Quem é que vai aproveitar dessa perda de apoio popular por parte dos jacobinos? Quem que se aproveita disso, gente?
Muito bem, Davi. Os girondinos. Tá aqui, ó. O que os girondinos vão fazer? Eles vão tomar o poder. Aproveitando que os jacobinos tinham perdido apoio popular por conta daquelas atitudes extremistas, autoritárias, violentas de Robespierre no período do terror. Os girondinos dão um golpe, tomam o poder. Isso é chamado de Convenção Termidoriana. Vai ser o finalzinho do período, entre 1794 e 1795. Professor, convenção você já explicou que é o nome do período, tem a ver com a República, né? Instituída na França na época. Mas, e Termidoriana, esse nome eu nunca ouvi falar. Lembra que eu disse que os jacobinos mudaram o calendário? Eles reiniciaram a contagem do tempo, certo? E os nomes dos meses foram modificados. Isso aconteceu no mês do Termidor, daí o nome, Convenção Termidoriana. Agora, voltando. O que foi a Convenção Termidoriana? A tomada do poder pelos girondinos. Para quem não se recorda, quem eram os girondinos? Era a alta burguesia da França. Era a direita francesa. Era o grupo mais conservador da Revolução. Os girondinos queriam que a Revolução beneficiasse apenas os interesses burgueses, não os interesses populares. Quer que eu prove isso para vocês? Vem comigo. Quando eles, os girondinos, a galera da direita, toma o poder, eles aprovam a nova Constituição para o país, chamada Constituição do ano 3. Nossa, professor, de novo, outra Constituição? Sim, trocou o grupo político, trocou a Constituição. Professor, por que o nome Constituição do ano 3? De novo, porque houve o reinício do calendário, eles resetaram o calendário. Olha o que essa Constituição vai estabelecer. Isso aqui a gente já estudou nas aulas de História do Brasil. Eu quero todo mundo acertando isso aqui. Voto censitário. O que seria o voto censitário mesmo, meu povo? Alguém lembra? Isso já foi estudado nas aulas do tio Vitor. O que é voto censitário? Obrigado, Davi. Muito bem. Valeu, Igor. Fico feliz em ver que vocês aprenderam. É o voto por renda. Só quem tivesse elevado a renda poderia votar. Você entendeu agora a diferença entre um governo de direita e um governo de esquerda? Você entendeu agora? Acho que mais claro que isso é possível. Os jacobinos, quando chegaram ao poder, instituíram o voto universal, sufrágio universal. Os girondinos, voto censitário, só vota quem tem elevada renda, ou seja, a alta burguesia. O governo de direita é aquele que tradicionalmente defende interesses da elite econômica do país. Sacaram? Vem. Mas no Brasil tem muito pobre de direita. Além do voto censitário, houve pelo menos uma coisa positiva aqui, ó, para falar que a minha aula, não falar que a minha aula é tendenciosa. Houve o fim das execuções sumárias que o Robespierre estava praticando, aquelas execuções sem julgamento digno. E essa nova Constituição vai criar uma nova forma de governo para a França, chamada de diretório. A criação do diretório encerra a segunda fase da Revolução. Essa Constituição foi aprovada já no ano de 1795, tá? O diretório encerra a segunda fase e inicia a terceira e última fase da Revolução, que vai ter esse nome, diretório. Vai de 1795 até 1799. Mas antes de falar dessa terceira fase, até aqui estão conseguindo acompanhar, gente, a explicação? Me dá um joinha aí, por favor. Me dá um joinha se vocês estão conseguindo acompanhar. Um ok, um sim. Tá tranquilo? Tá beleza? Massa. Bacana, então. Beleza. Vamos prosseguir. Povão, o que era o diretório? É bem simples. No diretório, o poder executivo passaria a ser exercido por 5 membros. Esses membros eram chamados de diretores. Seriam os diretores do país. Como eles eram chamados de diretores, daí o nome diretório. E esses 5 membros, esses 5 diretores, eram eleitos pelo voto censitário, ou seja, pela alta burguesia, só quem tinha elevada renda, certo? Então, para quem não entendeu, é como se a França, nesse momento, tivesse 5 presidentes ao mesmo tempo.
Cada um ia cuidar de uma parte da administração, claro, eles iam dividir ali a administração entre si. Mas é como se a França tivesse 5 presidentes. Tá, professor, mas por que isso? O que tinha acontecido no período anterior? Quando concentraram o poder nas mãos do Robespierre, teve o início de um período ditatorial. E aí, os girondinos queriam evitar isso. Por isso, eles diluíram o poder entre 5 diretores. Nesse período, houve a formação da segunda coligação, mais uma junção de países absolutistas, mais a Inglaterra, tentando invadir a França para acabar com a Revolução. Vou falar de novo, hein? Por que esses países absolutistas, como a Áustria, a Prússia, que é a atual Alemanha, a Espanha, queriam invadir a França e acabar com a Revolução? Medo das ideias revolucionárias se espalhassem e que isso pudesse acabar com o absolutismo na Europa toda. E a Inglaterra não era mais absolutista, a Inglaterra já tinha uma monarquia parlamentar, constitucional. Mas a Inglaterra queria que a França continuasse sendo absolutista. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por quê? Os ingleses sabiam que se houvesse a formação de um governo burguês na França, a França iria se desenvolver. E a Inglaterra não queria uma concorrente econômica. Então, Inglaterra, Áustria, Prússia, Espanha se juntam de novo, formam uma segunda coligação para tentar invadir a França e acabar com a Revolução. E, internamente, a esquerda volta a se agitar. A principal agitação da esquerda durante o diretório, durante a terceira fase da Revolução, vai ser uma tal conspiração dos iguais, comandada por um jacobino chamado Graco Babeuf. Vai pronunciar aí? Escreve Babeuf, pronuncia Babeuf. Tem que fazer o biquinho, Graco Babeuf. Graco Babeuf. E por que o nome Conspiração dos Iguais? Gente, esse cara, ele vai pregar a formação de uma sociedade igualitária. Esse cara vai defender o fim da propriedade privada. Peraí. O que o Graco Babeuf defendeu? Fim da propriedade privada, formação de uma sociedade igualitária. Ele se baseou nas ideias de Rousseau para pregar isso. Essa conspiração dos iguais pode ser considerada uma das precursoras das ideias. Começa com S. E isso foi uma conspiração precursora das ideias socialistas. Então, a esquerda se agitando internamente, a revolta da conspiração dos iguais, do Graco Babeuf, repito, que pregava o fim da propriedade privada e a formação de uma sociedade igualitária, e nas fronteiras do país, a segunda coligação atacando a França para tentar acabar com a Revolução. Gente, perceba, os girondinos estavam em perigo, né? O governo girondino, agora chamado de diretório, lembrando que os girondinos estão no poder, não esqueça disso, tá? Os girondinos, a galera da direita está no poder. Esse governo está sendo ameaçado, hein? Externa e internamente. De novo, externamente, quem estava ameaçando o governo? A segunda coligação. Esses países absolutistas, mais a Inglaterra, atacando as fronteiras da França, tentando invadir o país e acabar com a Revolução. E internamente, as revoltas da esquerda, dos jacobinos. A maior delas, a conspiração dos iguais, do Graco Babeuf. Os girondinos estavam começando a perder o controle do país. E aí a burguesia começou a ficar preocupada. Era preciso uma liderança forte, de pulso firme, para derrotar a ameaça externa, a segunda coligação, e a ameaça interna, as agitações da esquerda dos jacobinos. Aonde que os girondinos, aonde que a alta burguesia vai buscar essa liderança forte? Vou dar 3 opções. Letra A, vai ser na igreja. Letra B, vai ser na universidade. Ou letra C, vai ser no exército. A, B ou C? A, igreja, B, universidade, ou C, exército. Aonde que a burguesia vai buscar essa liderança forte
para derrotar os inimigos externos, segunda coligação, e os inimigos internos, que eram os jacobinos, à esquerda. Letra C, gente, no exército. E, no meio militar, quem estava se destacando naquela época? Um jovem general. Ele chegou ao posto de general com apenas 24 anos de idade. Pensa, e ele chegou por mérito próprio, viu? Não foi porque alguém indicou, alguém apadrinhou ele, não. Esse cara chegou ao posto de general do exército francês com apenas 24 anos de idade, devido ao seu talento. Ele era um gênio da estratégia militar. E ele também era uma grande liderança política. Estou falando de um homem de pouco mais de 1,5 m de altura. Tinha mais ou menos 1,60 m de altura. Pequeno grande homem chamado Napoleão Bonaparte. A burguesia viu em Napoleão, repito, uma liderança forte, de pulso firme. Para fazer o quê? Vencer os inimigos externos, segunda coligação, onde ele já estava se destacando nas batalhas, e acabar com a esquerda, os jacobinos, controlar os inimigos internos. O que vai acontecer então? Em 1799, ocorre o golpe do 18 de Brumário. Professor, e esse nome aí esquisito, Brumário? Era o nome de um mês do novo calendário que a França tinha adotado. A título de curiosidade, o Brumário corresponde ao mês de novembro, tá? Uma vez eu pesquisei isso, só por curiosidade mesmo, 18 de Brumário, nesse novo calendário da França, seria o nosso 9 de novembro. Em 9 de novembro, ou 18 de Brumário, no nosso calendário era o ano de 1799, Napoleão Bonaparte chega ao poder. Ele dá um golpe de Estado e assume o comando da França como primeiro cônsul, uma espécie de presidente da República. Primeiro porque tinham 3, tá? O segundo cônsul era o Roger Ducos e o terceiro cônsul era o Abade de Seares. Mas o poder vai estar mesmo concentrado nas mãos do primeiro cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Terminando a aula, está aqui a imagem do golpe de 18 de Brumário, onde ele invade o prédio da convenção, que agora chamava diretório. E como é que ele conseguiu dar esse golpe? Com o apoio do seu tripé político. Tripé porque era uma base tripla de apoio. Napoleão, ele vai conseguir o apoio do exército, da burguesia e do povo. Esse vai ser o seu tripé político e vai sustentar ele no poder por 16 anos. Eu vou falar sobre esse tripé político e sobre a era napoleônica na próxima aula. Beleza, galera? Me dá um joinha se você conseguiu entender algo, por favor. Um ok, um sim. Valeu. Obrigadão, gente. Um excelente final de semana para vocês, tá? Obrigado pela presença, pela participação. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado, Jordana. Tchau, tchau, valeu.